Vamos começar então com essa informação do PVC, que é importante, do Palmeiras, de bastidor. Na sequência, a gente vai ter o Flávio Latif para falar mais de Verdão, nosso repórter aqui do All Sport. PVC, direto de terras uruguaias, conte para a gente como é que é essa história da promessa da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. Palmeiras não vai virar SAF, é isso? Ontem foi um dia bem importante no Conselho Deliberativo do Palmeiras, com a primeira reunião depois da entrevista coletiva desastrosa da Leila Pereira da semana passada, em que os conselheiros de oposição pediram a palavra e o presidente do Conselho Deliberativo deu vez a 12 discursos, sendo 6 ligados à oposição, 6 ligados aos apoiadores ou bajuladores da presidente Leila Pereira. Entre os apoiadores, o vice-presidente Paulo Buozzi, que defendeu a gestão, e a gestão me parece boa. O que não é bom é o autoritarismo, é a sensação de que o clube só tem sucesso em função da relação com a empresa e com a presidente. O que, no fundo, desde 2012, Paulo Nobre levou ao sucesso do Maurício Gagliotti ao sucesso de Leila Pereira. Uma gestão leva a outra, e é o clube que tem melhorado. A coisa mais importante do que a Leila Pereira falou ontem, ela foi a última a discursar, tentou desconstruir o que disse na semana passada, afirmou que foi mal interpretada, que as frases dela, por ela ditas, foram interpretadas por trechos e não pelo todo. E por último ela disse que promete, enquanto for presidente do Palmeiras, que o Palmeiras não será SAF. É importante frisar que não é um problema que o Palmeiras vire SAF. Talvez seja até necessário para competir com outros clubes que sejam SAF. O Botafogo pode ser o primeiro clube SAF a ser campeão brasileiro. Então talvez o Palmeiras tenha que vir a ser SAF. O que é importante dessa promessa é ela frisar, que a reunião está gravada e ela prometeu gravado que não transformará o Palmeiras em SAF. 2, isso indica que não será o Palmeiras uma empresa do grupo Crefisa Fan. Que aqui é que está o ponto. O que não pode acontecer é usar a interferência e o poder da presidência para transformar o clube numa empresa do seu grupo de empresas, né? Como mais ou menos aconteceu com os gestores do Atlético Mineiro. Então é isso que não pode acontecer. Palmeiras virar SAF, pode virar, não é um problema. O problema é transformar o Palmeiras numa empresa do grupo Fan, no grupo Crefisa. Isso aqui não pode. Então a Leila Pereira, de mais importante na reunião do conselho ontem, disse que enquanto for presidente não transformará o Palmeiras em SAF. Tá gravado. Informação do nosso Paulo Vinícius Coelho PVC sobre essa promessa da presidente Leila Pereira de não transformar o clube em SAF, e frisando que está gravado, se bem que esse negócio de estar gravado, né, a gente acabou de ver que é natural as pessoas mudarem de opinião depois de algum tempo e não tem nenhum problema em relação a isso, né? Acabamos de ver o caso do Tite como novo técnico do Flamengo nessa reta final de 2023, depois dele mesmo dizer que não pensava em trabalhar, que não iria trabalhar nessa temporada. Mas as coisas mudam. Mas aqui está a coluna do nosso PVC com esse detalhe e essa informação que ele acabou de trazer para a gente aqui de primeira da promessa da Leila Pereira no Conselho Alviverde. E eu trago agora o Flávio Latif para conversar com a gente, repórter do All Sport, ainda sobre Verdão. Bom dia, Flávio, seja bem-vindo. Se você quiser complementar sobre esse tema, fique à vontade, mas a gente vai falar também do Rony na sequência. Bom dia, Razan, pessoal que está assistindo a gente. Pois é, acho que um dos grandes pontos do sucesso do Palmeiras nos últimos anos foi que pouco se falou de política. A política do Palmeiras, para quem é palmeirense e conhece, sempre esteve muito presente nos momentos ruins e muita gente falava que isso atrapalhava o desempenho dos jogadores dentro de campo, que a política era muito presente. E nesses últimos anos o Palmeiras conseguiu separar muito bem essas duas coisas. Óbvio, quando o time está ganhando, isso acaba ficando um pouco de lado, só que nessa temporada, a temporada do Palmeiras foi da água para o vinho em questão de semanas, né? Foi eliminado para o Boca, sonhava em buscar o Botafogo no Brasileirão e teve uma sequência terrível de derrotas, e hoje a preocupação é
buscar a vaga para a Libertadores, né? O título já ficou muito distante. Então, esses conflitos políticos acabam sendo inflados, né? E é o que a gente está vendo hoje no Palmeiras, a oposição não está satisfeita. Segundo a informação do Perrone, nosso colunista, as críticas vão do time montado no Mundial de Clubes, né? Que foi aquele que o Palmeiras não conseguiu contratar um centroavante, que jogou o Navarro, jogou o Jailson. Isso aconteceu no ano passado e é algo que está até hoje assombrando, incomodando a oposição do Palmeiras. Então é complicado, né? Porque o ano basicamente acabou. O Palmeiras luta apenas para buscar a vaga na Libertadores e os títulos que antes pareciam que eram realistas, hoje já não estão mais nas mãos do Palmeiras. E nessa luta para buscar a vaga na Libertadores, precisa fazer pontuação, porque a gente mostra a tabela agora, e o Palmeiras com 47 pontos, tá ali agora. Deu uma recuperada depois dessa vitória contra o Curitiba, foi fundamental para estancar um pouco a sangria do jejum e voltar a ficar nesse bolo, mas está bem disputado. A gente vê o Atlético 45, o Grêmio 44, o Galo patinou depois de perder para o Cruzeiro no primeiro clássico da Arena MRV com 43, e ali o bloco de Flamengo, Red Bull, Bragantino e Botafogo 50, 52 e 59. Então ainda tem uma briga importante para o Palmeiras ficar fora da fase de grupos direto da Libertadores. Seria uma tragédia nessa reta final de temporada de 2023. O Lavieri também trata na... Diga, Flávio, perdão. Não, e o Palmeiras, ele se deu muito bem nessa rodada, né? Porque o Atlético empatou, o Grêmio perdeu, o Atlético perdeu para o Cruzeiro, né? Um jogo importantíssimo. Então, mesmo depois de perder muitos jogos seguidos, o Palmeiras conseguiu uma vitória. Não fez uma grande partida contra o Curitiba, mas somou 3 pontos fora de casa, que não deixa de ser importante. E fez abrir tem uma leve gordurinha, pelo menos de uma rodada aí dentro do G4, né? Exatamente, que é importante para o time dar uma respirada. As críticas, claro, são fortes, principalmente por esse tema de falta de contratações, a impressão de que o time poderia ter ido mais longe na Libertadores se tivesse um elenco um pouco melhor, até para suprir a ausência do Dudu. E a coluna a qual o Flávio se referia, do Perrone, sobre essas críticas à presidente Leila Pereira, bombardeada nas palavras do Perrone na reunião do Conselho Deliberativo de ontem, principalmente também esse bastidor, Flávio, em decorrência daquela entrevista coletiva que foi muito criticada dentro e fora do clube por setores do Palmeiras e na opinião pública dividiu opiniões de quem não é exatamente torcedor alviverde. Mas essa entrevista continua rendendo no bastidor. Exato. Eu estava lá, participei da coletiva, fiz a pergunta sobre o valor da camisa, que gerou muita repercussão. E é isso, foi o que a gente comentou, a política, quando o resultado não vem, essa bomba sobra para alguém, e esse alguém é Leila, porque o Palmeiras perdeu o Scarpa e o Danilo, que eram jogadores fundamentais no esquema do Abel, não chegou ninguém, né? Chegou o Arthur e o Richard Rios, que são jogadores importantes. O Richard Rios hoje vai terminar a temporada como titular do Palmeiras por conta da lesão do menino, mas o palmeirense em si gostaria demais, né? Queria brigar por grandes coisas. O Boca Juniors, que foi o time que eliminou, trouxe o Cavani, o São Paulo trouxe Rames e Lucas, e o Palmeiras só assistiu os outros clubes reforçarem. Ali ela até cita, os jogadores não querem vir para o Brasil, mas vários rivais foram no futebol exterior e contrataram, e o Palmeiras não conseguiu. A Leila tem algumas falas na coletiva que são muito problemáticas. Acho que vocês vão se recordar, ela falou que se um dia ela sair, o Palmeiras vai voltar à Série B, e imagino que essa fala incomodou muito o palmeirense, porque é uma prepotência muito grande, e isso acabou prejudicando ela, né? Ela falou sobre se não seguir esse caminho de gestão, o Palmeiras volta para a Série B. E aí o ex-presidente Paulo Nobre divulgou uma carta duríssima até, inclusive, na ocasião, rebatendo várias dessas falas da presidente do Palmeiras.